E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Jean Ribeiro e eu vou estar atuando com vocês na disciplina de ciências, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre, sobre a orientação da professora Wagner Santos, tá? Então vamos lá começar a aula. Bom, então, primeiro, o que é a atmosfera, certo? Bom, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra e ela é formada por diferentes gases, entre eles o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o argônio, o gás carbônico e o vapor de água, entre outros gases, em menores concentrações, tá? Só que no surgimento da Terra não havia atmosfera. Essa camada gasosa ela se formou aos poucos e a sua composição antigamente ela era diferente da que é hoje, né, com todos aqueles gases que eu citei. Então, como podemos ver nessas imagens que vão desde a imagem A à imagem F, nós podemos ver um pouco sobre a evolução que a atmosfera terrestre ocorreu. Então, na imagem A, nós tínhamos muito na atmosfera, muito vapor d'água e metano. E nessa atmosfera a gente tinha, por ser primitiva, né, e pela presença de muitos vulcões, lavas e muito CO2 na atmosfera, a gente tinha muita presença de relâmpagos. Então, todos esses elementos, tanto como o vapor d'água, o metano e o CO2, eles entravam em composição química. E quando acontecia esses relâmpagos, havia formação de quê, gente? Havia formação de pequenos gases que começavam a se formar, entre eles o CO2, que começava a ganhar maior proporção dentre eles. E esse vapor d'água também se transformava em chuva em alguns momentos, sendo assim esfriando a larva, como a gente pode ver na imagem B. E a partir do momento que chovia, quase sempre nesse resquício de atmosfera terrestre, certo? A gente começou a se formar o quê? O mar. Então, essa água, aquele vapor d'água que tinham lá no início, choveu e formou o mar. E a presença de lava na Terra foi diminuindo a sua quantidade. Então, esse magma ele foi esfriando e foi formando as planícies que a gente conhece hoje, tá certo? E a presença do metano, ela foi diminuindo cada vez mais, tá certo? Também foi havendo ainda, continuando aquele processo de chuva, né, dos relâmpagos e a presença de muito CO2, acabou que toda aquela temperatura gerada pelo magma foi formando o quê? A matéria orgânica. Então, organismos primitivos formados a partir de proteínas foram começando a se criar naquele mar bem primitivo, certo? A partir de partículas inorgânicas. E essas matérias orgânicas foram se juntando, foram se agregando e foram dando origem a quê? As primeiras bactérias fotossintéticas ou fotossintetizantes, como a gente pode ver lá na imagem E, certo? E essas bactérias, elas faziam o quê? O processo de fotossíntese, que é transformar o quê? CO2, que tinha muito na atmosfera, junto com a luz solar, eles pegavam esses dois elementos, o CO2 e a luz solar, e transformavam isso em quê? Em oxigênio respirável e água. Então, eles faziam o processo de fotossíntese, e essa fotossíntese ia jogando e produzindo cada vez mais oxigênio para a atmosfera. E com mais oxigênio na atmosfera, formou-se o que, gente? A vida nos oceanos. Então, já que a gente tinha a presença de oxigênio, a vida começou a surgir na água, seres vivos. E aquelas bactérias fotossintetizantes foram evoluindo e formando o que? A vida terrestre, através das plantas terrestres, tá certo? E com a vida, a gente começou a limpar toda a camada de atmosfera.
E formou-se logo acima a camada de ozônio, que nos protege das radiações ultravioletas, que antes entravam com muita intensidade aqui na Terra. Então, pessoal, dando continuidade ao assunto, nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Então, a atmosfera ela se estende por muitos e muitos quilômetros acima da superfície terrestre. E não é possível estimar com precisão onde ela termina e onde ela começa no espaço interplanetário. Então, além disso, o ar que compõe não está distribuído de maneira uniforme. E para fins de estudo, a atmosfera ela é dividida em 5 camadas, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Todas essas camadas eu vou estar explicando para vocês detalhadamente. Então, gente, a primeira camada que nós temos acima da superfície terrestre, ela é chamada de troposfera. E ela está diretamente em contato com a superfície e contém a maior quantidade de gases. E à medida que aumenta a sua altitude, o ar ele vai se tornando muito mais rarefeito. E isso dificulta muito a respiração dos seres vivos. Então, com o aumento da altitude, a temperatura também diminui. E é nessa camada que ocorrem o quê? A maioria dos fenômenos atmosféricos, como as chuvas, o vento, os relâmpagos, e tudo isso acontece nessa camada, na troposfera. Então, a partir do momento que a gente vai subindo, vai aumentando a altitude, cada vez mais alto que a gente chega, o ar, as partículas de oxigênio, elas vão ficando cada vez mais raras. E isso deixa o ar rarefeito. Então, a quantidade de oxigênio, ela vai diminuindo cada vez que a gente vai subindo a altitude, tá certo? Então, gente, logo após a troposfera, nós temos a estratosfera. E é lá que nós encontramos a camada de ozônio. E ela que é capaz de absorver esses raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. E esses raios violetas, eles são muito ruins. Por quê? Eles podem causar sérios danos à nossa saúde, como câncer de pele, problemas oculares e até mesmo alterações no sistema de defesa do nosso corpo. Então é por isso que nós não podemos nos expor aos raios solares, principalmente depois das 10 da manhã, certo? Até o período das 2 horas da tarde, que o sol, a quantidade de sol é muito intensa. E esses raios ultravioletas, eles entram muito facilmente, principalmente na gente que mora aqui próximo à linha do Equador, tá? Na região amazônica. E o ar nessa camada é muito rarefeito, então uma quantidade muito baixa de oxigênio nessa camada. Bom, então, logo depois da estratosfera, nós temos a mesosfera. E é nessa camada que a temperatura é baixíssima, chegando a atingir menos 100 graus Celsius. Então é 100 graus abaixo de zero. E o ar é bastante rarefeito, então muito menos quantidade de oxigênio do que nós temos na estratosfera. Algumas vezes é possível observar o fenômeno chamado de chuva de meteoros. E ela ocorre quando a Terra ela atravessa uma região do espaço com muitos corpos celestes pequenos e rochosos, que se incendeiam, eles pegam fogo ao cruzar a mesosfera em alta velocidade. E popularmente a gente costuma chamar esse fenômeno de estrela cadente. Então as estrelas cadentes são pequenos pedaços de rocha que ao passar pela mesosfera pegam fogo e deixam esse rastro de luz, certo? Depois da mesosfera nós temos a termosfera e ela apresenta temperaturas muito altas, que as temperaturas das camadas anteriores. Na ionosfera, que é a parte da termosfera que acontece as auroras, e essas auroras são fenômenos de luzes e cores que aparecem em forma de pontos, faixas horizontais ou pequenos círculos luminosos, como a gente pode ver nas 2 imagens ao lado aí. As auroras elas ocorrem perto das regiões dos polos. E
quando ela ocorre no hemisfério norte, são chamadas de auroras boreais. E quando acontece no hemisfério sul, são chamadas de auroras austrais. E por último, a quinta camada, que a gente chama de exosfera. E a exosfera é o limite entre a atmosfera e o espaço interplanetário. E é nessa camada o ar é extremamente rarefeito e é composto principalmente de gás hidrogênio e hélio. A temperatura ela é muito alta durante o dia e baixíssima durante a noite. E é nessa altitude que orbitam os satélites artificiais, como a gente pode ver aí nas imagens, certo? Nós temos aí a imagem do primeiro satélite lançado, abaixo do texto, e mais acima nós temos o último, que é o satélite brasileiro chamado Amazônia, que foi lançado pelo governo brasileiro. Na imagem que nós temos aí do planeta Terra, nós podemos ver que a Terra ela já tem mais de 25 mil satélites artificiais em sua órbita. Então nós temos uma poluição muito grande de satélites artificiais, muitas vezes até inativos, como a gente pode ver na imagem. Bom, gente, então, espero que tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem perguntas, enviem lá no grupo que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos!